O importante aqui é o voé. Eu vou até dar esses toques assim, de como ser na vida, tipo, o que buscar, o que tentar almejar, assim, são formas que eu vejo muito do que ele tinha quando criança, assim, que muitas vezes faz sentido pra gente e muitas outras não tanto, Não faz, porque as né? realidades são diferentes. É. Então, isso é uma coisa que eu percebo bastante, que a criação que ele teve, por ter dado onde deu, e foi excelente, meu avô foi uma pessoa excepcional, ele tenta passar pra gente, às vezes, no pé da letra, só que muitas vezes, e acredito que tem que ser, tipo, adaptada para as reais situação. circunstâncias, exato. É. E Mas como é que era o nome do teu avô? era Hélio Antônio do Couto. Hélio? Hélio. Foi Então, até... quando você para pensar assim no Hélio, você liga ele que cor? Olha, eu primeiro ligo, agora que você falou de Hélio, eu pensei em sol, pensei em amarelo, vermelho de fogo, pensei em centro, que faz um pouco de sentido, que foi mais ou menos o centro do nosso universo, assim, que foi que fez o meu pai, que me criou, que gerou tudo isso, que tornou possível tudo isso, porque com certeza, se não fosse pelo nosso Sol, a gente não conseguiria estar orbitando cada um com seu planeta diferente, de formas particulares, assim. O que você se lembra do teu avô? Assim, eu me lembro nos últimos meses, assim, foram os meses que eu mais tive contato com ele. E foi um tempo que a gente usou para lembrar, assim, bastante dele. Ele contou muitas histórias, ele era uma pessoa que tinha muitas histórias para contar, das vivências de antigamente, que era pra gente quase de outro planeta, porque contava quando a Penha ainda tinha quase um mangue, né, uma praia. Era rural ainda. A Penha era praia. Penha, A praia. tinha praia. Assim, então, A Penha tinha praia? A Penha tinha praia antes da Avenida Brasil, né? Que na verdade se chamava Variante. Antes de se criar a Variante, você tinha assim o Curtume Carioca, o povoamento da Penha, e você andava e chegava na praia, que é a Baía de Guanabara, né? A Penha, como tem a Praia de Ramos, não sei o que, mais adiante, você tem conheceu o litoral da Baía de Guanabara. Não, isso? a Penha eu não conhecia assim. A Penha eu já conheci. Como? A Penha mesmo eu conheci, já tinha Avenida Brasil e tal, sabe? Eu sou de 59, né? Eu não sei de quando exatamente a Avenida Brasil. E eu sou da Vila da Penha. Eu fui criado na Vila da Penha. E a Vila da Penha era rural, né? Inclusive, a minha mãe, ela ganhava um adicional, ela era professora primária e ganhava um adicional por trabalhar em área rural, entendeu? Pô, passava vaca na nossa porta, passava boi, quando chovia, tinha um brejo onde a gente caçava rã, enfim, tinha uma vida assim. Agora, não quero confundir as pessoas achando que a gente morava numa favela. A gente não morava em favela, a gente sempre foi ali do calçamento, do asfalto, digamos assim, entendeu? Mas era um movimento bem rural. Quando você se lembra disso, assim, o que te vem na cabeça? Cara, o que me vem na cabeça, agora você está falando assim, me vem na cabeça a carrocinha que trazia leite de garrafa, leite CCPL, na garrafa, e o cara deixava a garrafa de vidro de leite na nossa porta, entendeu? E tinha um prédio de 2 andares, assim, digamos, 3 casas adiante, um prédio de 2 andares, que o sujeito morava no 2º andar, mas ele tinha um cavalo. Ele amarrava o cavalo na árvore e subia para a casa dele. Então essa era a nossa situação, entendeu? Se você for na casa dos meus pais, na Professor Paulo Aquiles, você olhava, você via assim um grande descampado e lá no final o morro que hoje está juntando assim o Complexo do Alemão, que vem de Bom Sucesso, Ramos, Olaria, Penha, com o Morro do Juramento, né? E atrás daquilo lá está o Engenho da Rainha, enfim.
toda essa região, assim, que pra gente, na verdade, é um Quando você grande tinha a Morro idade do Verde. João, você gostava de brincar de quê? Quando eu tinha a idade do João, o João tá com... Quando eu tinha a idade do João, o João tá com 16 anos, né? Você gostava de brincar de quê? Com 16 anos, eu já tava, a minha situação, eu já estava no Colégio São Bento, já estava fora de viver a Vila da Penha. O Antônio está com 14 anos, eu estava aos 14 anos, eu estava no final do ginásio, né? Final do ginásio. Então o que aconteceu comigo? Eu morei na Vila da Penha até os 23 anos. Porém, quando eu estava em 1971, eu tinha 11 anos para 12 anos, eu fui matriculado no Colégio São Bento, no centro da cidade. Mas aí você gostava de brincar com o seu Hélio de quê? Gostava de brincar com futebol. Futebol? Futebol? A gente brincava muito quando eu era garoto, menor do que eles, inclusive. Quando eu Você era bem brincava com teu pequeno. pai? Ele Futebol. jogava bola também? Jogava bola, jogava legal e ele gostava de ensinar os fundamentos, entendeu? Então o que ele gostava de ensinar assim? Ele achava que um cara para jogar bola tinha que saber chutar com os 2 pés. Eu jogo mal, mas surpreendo com a minha canhotinha de vez, entendeu? Sabe? E então tinha assim, ele falava assim, bom, você tem que saber chutar com os 2 pés, você tem que saber matar uma bola. Então tinha uma coisa de matar a bola que é o seguinte, você jogava a bola para cima do telhado de casa e ela vinha rolando, e quando ela caía você tinha que matar ela, ela tinha que morrer ali no chão, entendeu? Então a gente passava muito tempo fazendo Teu isso. pai trabalhava com o quê? Meu pai, ele trabalhava num escritório de contabilidade, não, ele trabalhava num escritório de uma empresa que geria o Porto de Santos, era a Companhia Docas de Santos, dos Guinle, entendeu? Sendo que a companhia Ele tinha passava o dia inteiro sede, fora de casa? passava o dia inteiro fora de casa, vestia um terno, Ele chegava que horas? vestia um terno de manhã assim, ia embora e chegava em casa umas 6h30, 7 horas, uma coisa assim. E qual era a tua sensação quando você sabia que estava chegando a hora dele chegar? Era uma hora que Era uma hora que, dependendo do que eu tivesse feito, eu me cagava de medo, né? Ah, é? É claro, pô. Por Ia que, chegar, claro? ia chegar a linha dura, né? Entendeu? Ele era Fiz merda linha dura? durante o ano, fiz merda durante o dia, então chegava o cara, entendeu? A minha mãe falou assim, seu pai vai chegar, eu vou contar tudo pra ele, não sei o quê. Eu ficava me borrando de medo, entendeu? Então, e ele tinha até uma tática que assim, ele nunca me bateu, mas ele ameaçava. E a ameaça, a gente tinha um medo danado daquela ameaça e tal, entendeu? Então a minha mãe falava coisa, ele falava assim, eu não vou nem falar com você. Depois do jantar a gente conversa. E aquela coisa ia um clima de tensão, enfim. Então tinha uma coisa assim, tinha pouco diálogo, assim, quando eu era garoto, o diálogo era muito pouco, meu pai, sabe? Era mais respeito, obediência e atende ao que eu tô falando, e é isso aí, entendeu? Tanto que eu criei com excesso de diálogo esses caras são muito Outros mal. tempos também. Outros tempos. muito mal orientados, entendeu? E você, Antônio, você se lembra do teu avô como? Eu lembro quando a gente ia pra Penha, ele ficava conversando com a gente geralmente no sofá, tipo, na sala, com a avó Ruth na poltrona que ela sempre ficava. A gente sempre ficava conversando com ele era bem alegre, divertido, mas, tipo, não que eu me lembro, eu não cheguei a fazer brincadeira com ele quando eu era mais novo, tipo, com, sei lá, 6 anos de idade. Não que eu me lembre, eu nunca tive esse momento de brincadeira com ele. E de intimidade, você tinha muito? Tinha, mais ou menos. Acho mais que ou menos. o pai, ele era muito formal, entendeu? Acho que ele quis marcar muito a autoridade da figura paterna e tal, entendeu? Acho que tinha uma coisa de mostrar o pulso forte,
a maneira de conduzir, ele era o cara, a referência da família ali, que ia manter a seriedade e tal. Ele cobrava muito de mim, assim, de estudar, enfim, dos compromissos e de como é que eu ia me virar na minha vida, entendeu? Como é que ia ser isso, sabe? Então, ele tinha muito essa preocupação, sabe? De como é que você vai se virar, como é que você vai ser, o que você vai fazer na vida, entendeu? E aí? Mas Elinho, você é um cara que se dedicou boa parte da tua vida, até escreveu livro sobre paternidade, né? É uma coisa assim que você tem um puto orgulho de ser pai e ao mesmo tempo Sim. de ter esse pai, né? Sim, São sim, duas sim. coisas muito marcantes Sim, da tua vida. foi Eu te conheço há 40 anos falando disso. Aham. Né? Eu acho assim, eu tenho duas figuras na minha formação muito importantes, que foi o meu pai e a minha avó, entendeu? A minha mãe, ela teve um problema Tua neurológico. avó, foi tua avó? Minha avó, por parte de mãe. Por mãe? E aí ela morava com a gente. Tá. O que acontece? Minha mãe sempre teve um problema neurológico crônico. Então ela foi professora, foi a minha professora que me alfabetizou, professora do período do ensino fundamental 1, né? Hoje. Na época o primário, ela foi minha primeira professora e tudo. Mas ela adoeceu e a partir começou a ter uma bipolaridade muito intensa e ela teve uma crise quando eu era garoto, depois se espaçou, aí quando eu estava na adolescência teve uma outra crise, enfim, aí depois as crises foram acontecendo e ela ficou meio, por conta dessa história toda, ela ficou meio alheia à nossa criação. Então a minha criação ela se dava pela minha avó, que era quem tocava a casa, e o meu pai quem sustentava e resolvia e dava um certo rigor na coisa, entendeu? Aí, quando, na verdade assim, eu retomei uma aproximação com meu pai a partir da minha paternidade. Quando eu passei a ser pai, entendeu? Que eu entendi a mensagem, que aí eu tentei passar a mensagem, durante um tempo eu insisti na mensagem que ele me passava. Não Falhou na mensagem, mas o falei, resultado eu deu não certo. falei, por que eu falei? Porque assim, depois é que eu entendi que a realidade, a minha realidade era diferente da dele, portanto, a minha mensagem não tinha o mesmo efeito que a minha mensagem pro Kim não tinha o mesmo efeito que a dele para mim, entendeu? Então a gente era uma família mais dura, uma família que ele falava assim, olha, se você não estudar, não sei o que e tal, porra, bicho, você não tem como se dar bem. Eu olhava em volta e já tendo como referência os meus amigos do Colégio São Bento, eu via assim, cara, realmente vai ser difícil sair daqui e chegar lá onde eu queria, que eram os meus amigos do São Bento, a vida dos caras, a vida da Zona Sul, se eu não batalhar, se eu não correr atrás, entendeu? Quando eu tive o Kim chegou no mesmo... Você tinha que idade quando foi pai do Kim? 33 anos. 33 anos, exatamente. 59, 92. O que aconteceu? Mais importante. O Kim nasceu no mesmo ano que o Caceta Planeta Urgente. Tá? O Caceta começou em abril, o Kim nasceu em agosto. Tá? E aí ele conheceu uma outra realidade, completamente diferente dessa Vila da Penha rural, entendeu? Depois daquilo, eu sarandei pela Zona Sul aí, passando fim de semana na casa de amigos, né? Você sabe muito bem disso. Depois saí da Vila da Penha, fui morar em Santa Teresa, e aí a minha independência e tal. E quando o Kim nasceu, a coisa já estava mais estabelecida, e eu estava morando em São Conrado, então, quer dizer, eu estava mais próximo do que eu estava buscando. O que acontece é que o discurso da urgência que meu pai tinha sobre mim, ele não funcionava sobre o Kim, porque o meu pai falava para mim, olha, se você não estudar, cara, vai se ferrar. Eu olhava em volta e falei, caraca, eu preciso melhorar isso. Quando eu falei, olha, se você não estudar, vai se ferrar. Ele olhava em volta e falava, pô, o empate é um bom resultado.
Então, quer dizer, eu tive que repensar a minha maneira de como Mas aí como é que cativá-lo. você repensou e descobriu teu pai ao mesmo tempo? Uma forma que deve ter ajudado na criação deles foi os diversos esporros que eu tomei, que devem ter aberto a cabeça deles. Fala assim, olha, inclusive parafraseando o Antônio, que morria de medo dos esporros que eu tomava, não é, Antônio? O Antônio morrava de medo dos meus esporros, imaginando que assim, bom, não quero isso, então vou andar na linha. É alguma coisa que eu imagino e que deu super certo. Porque eles viam em mim uma pessoa que tentava sair da linha, tomava um esporro federal, eles falam, bom, desse esporro eu não quero. Mas que você nunca foi um primor de comportamento na linha, né? Eu te conhecendo Não, 100% de nunca Paulo, fui. você nunca foi um primor de comportamento de linha, certinho. Exatamente. Nunca fui, exatamente. Exatamente, por isso que ele tomava um esporro. Não, vamos, a questão é, assim, para você ser quem você foi, tinha uma abertura, tinha um espaço para você navegar além do esporro, Sim. né? Você tinha uma relação com teu pai que não era só de Sim. Não, claro, ele tem a visão do esporro federal. Não, mas... Você tem a visão do esporro sim, federal. E eu tinha a visão de ser... Eu estava sendo muito mais liberal do que meu pai era comigo. Sim, com certeza. Esse E que era o assim, negócio. eu sabia, eu acho que por ter tomado vários esporros ao longo da vida, eu aprendi a ver que é só mais um esporro. Sabe o E que assim, eu tô achando engraçado? Porque vocês dois, tanto o Elinho quanto você, Kim, falam muito de um aspecto como se o pai de Do vocês rigor. fosse uma coisa O dura, rigor. alguém duro. E no entanto, quando vocês se manifestam sem se personalizar, vocês são duas pessoas muito afetivas. sim, eu ia falar justamente isso. E além de afetivas, assim, Tanto- a relação que eu conheço do teu pai com o pai dele e a relação que eu conheço do teu pai com vocês é uma relação muito afetiva, que não se encaixa em nada nessa dureza, nesses esporros Eu federais. ia justamente fazer essa pergunta para ele, porque assim, eu diferente do meu avô, que não tive essa cobrança em mim, porque eu já era filho dele, não do meu avô, eu só vivi esse lado que ele era uma pessoa assim, carinhosíssima. Então eu não tenho uma visão dele de rigoroso, pelo contrário. Ele era uma pessoa mais fechada, mas Meu assim, pai, né? eu tenho uma visão dele super carinhosa, ele sempre se importou com a minha mãe, que foi a mulher dele de primeiro casamento, sempre liga, falava dos aniversários, datas festivas do pai da minha mãe, ligava para ela, assim, sempre foi uma pessoa muito presente, assim, por mais que tenha uma distância, ele sempre quis fazer questão de, tipo, mostrar que estava presente, teu avô. que tinha um carinho, justamente, que ele fazia parte da família e que ele não queria que fosse uma pessoa só do esporro, que nunca foi para mim, na verdade. Na verdade, assim, a gente fala assim, porque o que me vem, quando você falou logo, eu me lembrei logo dos esporros e tal. Mas assim, Porque assim, Eu teu acho que livro primeiro, não fala sim. hora nenhuma de dureza, muito pelo Até contrário. porque eu acho que a dureza é um detalhe, sinceramente. O meu livro, ele trabalha com eu falo muito da a minha relação de pai para filhos, né? Na verdade, de pai esse livro foi escrito Eu li. quando o João nasceu, tá? Mas na verdade eu tinha uma referência da minha relação com o Kim, que ainda quando o Kim nasceu, como é que você pai? Ai meu Deus do céu, não sei o que, ficava meio atabalhoado com aquela situação. Mas assim, o afeto era fundamental e eu achava assim que a mensagem do afeto era muito importante. Mas Então, qual é o afeto do pai? o afeto do meu pai, Não. O afeto do pai. Qual é o afeto Eu do acho, pai para você? primeiro, que sim. você tentou marcar ali no livro. Eu acho assim, primeiro, o que eu tentei marcar no livro foi assim, o pai tentando abrir espaço na relação que, na verdade, na intensa relação que tem do pai do filho com a mãe, né? E o pai, o meu livro ele começa na gravidez e ele vai até Elinho, o aniversário de um ano. novo. Eu sei que você é inteligente. Agora, mas assim, a gente está falando de afeto. Qual é o afeto, cara?
Posso responder pelo... Não, deixa teu pai Não, responder, deixa porque ele ele. já deu o sorriso dele. Tá. Olha lá, então, você sabe bem, o sorriso dele é quando ele começa a ficar encabulado. Então, vamos lá. Qual é o afeto? Vamos lá, o afeto de pai para filho. O que é? Eu acho que o pai, ele tem uma preocupação muito grande com a sobrevivência, a existência, a questão assim de como é que eu vou botar esse cara. Você não tem, Elinho. Como eu não tenho? Você não fala disso em lugar nenhum, Elinho. É a primeira vez que eu te ouvi falando nisso, cara. Tu fala das fotografias dos teus filhos, você fala de um monte de coisa, mas não fala de nada, de pensando, preocupado, se vai ser banqueiro, se vai ser mendigo. Eu nunca vi você falando isso. Aliás, você mesmo é próprio isso. Você começou como engenheiro e acabou, e está como depois foi ser comediante, num lugar que não tem nenhuma relação com isso. Mas você acha que meu pai aprovou isso? Não estou falando se ele aprovou, estou falando de afeto. Assim, você é uma pessoa que é a antítese disso, cara. Se você fosse, essa é a preocupação de ser o pai que vai sustentar, você ia ter que ficar de engenheiro, bicho. Era muito mais certo do que fazer cacete e planeta urgente. Pois é, mas foi uma encrenca para eu sair da engenharia. Sim, mas foi uma encrenca porque você saiu. Saiu sem se preocupar, sem ter essa primeira preocupação de um pai que tinha que sustentar financeiramente, e foi sustentar dois filhos com afeto. Na verdade, eu fui sustentar com um bom emprego, né? Sim, mas o que eu estou querendo dizer é que a tua preocupação sempre foi muito maior no afeto, investir no afeto. Isso assim, a verdade é a seguinte, a verdade é que por mais que a gente está falando aqui do rigor e tudo mais, mas eu não via esse rigor como uma coisa antagônica. Eu acho que o rigor que meu pai criava ali e, enfim, cobrava da gente, havia um afeto, havia uma preocupação dele e num bem-estar de você entender que a vida é dura, entendeu? Eu acho que eu acho que o afeto dele vinha assim, tanto que ele no final da vida, nos últimos dias e tudo, ele falava assim, poxa, eu nunca fui muito de abraçar, eu nunca fui muito de pegar, e a gente sempre foi. Aqui a gente sempre teve uma coisa de relação, de toque, e de abraçar e de beijar, entendeu? Enfim, e foi uma coisa que eu, na verdade, na minha infância, assim, ele era uma figura que, na hora da brincadeira, ele era expansivo, na hora do humor, ele era bem divertido e tinha humor e tudo. Mas, assim, não tinha o toque, não tinha coisa muito de toque, de beijar, de abraçar, de se aproximar, entendeu? Foi uma coisa que eu fui aprendendo com a minha vida, entendeu? E fui aprendendo e fui, na medida que eu fui vendo espaço para resgatar isso com meu pai e tranquilidade emocional para recuperar esse espaço, eu fui recuperando com ele também, conversando. Tenho até, vocês talvez não sabem, eu tenho várias gravações com o pai, que eu entrevistando ele para saber como é que era o passado, como é que era a vida, enfim. Uma aproximação. Eu acho que houve uma reaproximação, entendeu? Havia uma distância e quando eu saí de casa para ter a minha vida, morar sozinho, isso aqui e tal, ele achou que eu estava, na verdade, buscando sair de casa e abandonar a família, largar a família. Ele não entendeu que eu só estava querendo um outro caminho, porque ali não via muito o espaço para mim, era a casa dele, eu queria as minhas regras e entendia perfeitamente que na casa dele as regras eram as dele, entendeu? Então eu queria ter um lugar onde as regras fossem as minhas. Quando eu consegui esse espaço, eu tive tranquilidade, até emocional, de voltar lá e reatar esse laço de uma maneira mais afetiva, mais tranquila e tal. E a relação dele com os netos não tinha essa responsabilidade que ele assumiu para cima de mim, entendeu? E então ele tinha uma relação mais afetiva com eles, mais de brincadeira, uma conversa mais amena, né? Nunca perguntou quanto você tirou no colégio, né? Nunca perguntou isso. Ele, na verdade, ele tinha um orgulho. Você é um cara, até agora, assim, mal, eu acho que você fica o tempo todo pensando. Né?
Normalmente o filho do meio ele acaba fazendo a intermediação entre o filho mais velho e o mais moço, o irmão mais velho e o irmão mais moço. Como é que é para você essa relação que teu pai está falando, essa coisa de afeto, você de filho do meio tentando intermediar essas relações? Eu acho que, assim, eu não me diria que eu sou exatamente um filho do meio, porque tem uma distância muito grande entre, tipo, eu e o Kim, quando eu entro, porque, tipo, a gente tem uma distância de 2 anos só entre a gente, e com o Kim são 10, comigo com ele. Então ele acaba sendo que meio o filho mais velho e nós somos 2 filhos mais novos, assim, eu diria. Eu não sou tão ponte, assim, entre, Mas como é que é a relação entre as de duas. vocês três sem teu pai? Tipo, Quando Ah, vocês mas três como- estão sim, sozinhos. eu diria que a gente é muito amigo junto, assim. Ele sempre foi um pouco mais irmão mais velho, eu diria. Mas eu não, tipo, eu não sou, acho pelo menos, tanto o irmão mais velho pro Antônio, assim. Porque a nossa idade não é tão diferente assim. Eu não sei, o Antônio pode me corrigir nisso. Mas eu, pelo menos, não me vejo como, tipo, o que o Kim era pra mim, por exemplo. O que o Kim era para você? Ele sempre foi mais adulto, assim, crescido nesse sentido de que, obviamente, ele fazia um monte de besteira e a gente ficava com medo por causa disso. Mas ele sempre foi, tipo, uma pessoa mais velha ali, que a gente tentava ficar sendo, tipo, amigo dos amigos dele e amigo dele e tal, porque, tipo, ele era o legal, assim, eu diria. E assim, quando você olha para o Kim e para o teu pai, o que eles têm de comum? Bom, os dois são muito engraçados, eu diria. Eu acho que dá pra ver. Agora bem mais, eu digo, quando quem tá fora de casa e tal, dá pra ver bem mais uma relação mais amigável entre eles. Acho que a mesma coisa pode se falar do meu pai com meu avô, que pelo que eu tô ouvindo disso daqui, a relação ficou mais amigável depois que saiu de casa e tal, mas que quando eles estavam na mesma casa tinha mais esse conflito. Eu acho que pode se dizer, tipo, essa relação entre eles dois. Entendi. E o que eles têm de diferente? Diferente. Bastante coisa. O Kim é um O pouco que mais mais te sério. marca? Hã? O que mais te marca nessa diferença? Que tipo de papo você tem com teu pai que você não tem com o Kim? Que tipo de papo você tem com o Kim que você não tem com teu pai? Eu diria que a gente acaba conversando mais ou menos sempre sobre as mesmas coisas, assim, porque o papai ele não é muito rigoroso comigo quanto foi com o Kim, assim. Nunca foi uma pessoa tão rigorosa, se preocupando com nota. Eu também nunca fui uma pessoa que precisou tanto desse rigor, assim. Eu acho que só de ver a figura do Kim tomando esporro já foi suficiente. Então eu acabo não tendo uma relação tão diferente de pai para filho quanto de irmão mais velho, assim, eu diria. Entendi. E teu avô? O que você acha que teu avô influenciou para vocês três? O que você olha quando você pensa no teu avô? Você fala, porra, eu sou parecido com ele. Eu acho que, assim como quem falou, pra mim, o Voelho ele é muito mais calmo e tranquilo, assim, do que o papai fala em todas as histórias dele. Que a gente pegou ele nessa fase mais que ele já era uma pessoa mais relaxada, tranquila, que ele tava sempre ali, assim, presente, feliz, mas ele nunca foi rigoroso, assim. Eu diria que, eu não sei como é que eu seria com os meus filhos, mas eu acho que talvez como mais velho, assim, talvez eu seria mais como o meu Voelho, tipo, mais calmo, assim, nesse sentido. Você Assim tinha como ele essa é. ambição de ser parecido com teu avô, é isso? Acho Você que ia gostar de ser parecido com teu avô? talvez, pelo menos nessa fase de avô dele, já que eu não convivi muito nessa fase de pai. Sim, que você Mas, conhece do sim, teu avô. sim, do que eu conheço, eu acho que sim, é uma pessoa tranquila, calma, feliz. Eu acho que é um bom exemplo de pessoa. É. E você, João? Antônio. Eu não me acho parecido com o avô, inclusive eu não acho ninguém daqui parecido com ele. A gente leva muitas situações que eram para ser sérias na brincadeira. Ele era uma pessoa muito mais séria do que todo mundo aqui. Que a gente é mais, tipo, não leva a sério. Muitas coisas a gente não leva a sério Dá um e faz exemplo. brincadeira. O que você acha que tinha que levar mais a sério? Às vezes a nossa mãe tá brava com alguma coisa e o papai faz uma piada e ela fica mais brava ainda. Ou tá, umas situações que eram para ser sérias que a gente acaba fazendo brincadeira com isso e acaba
que esse patorante é bem diferente do vô Hélio, que ele era muito sério É mais formal. e mais formal. Assim. É? Mas assim, você tinha algum momento que era teu com teu avô, que quando ele se foi, agora você deixou de ter? Só meu com ele, não. Geralmente quando a gente ficava junto era a família inteira na Penha, ou às vezes no Natal aqui em casa. Só que só meu com ele não tinha, não teve. Não, você não Não, tinha não que eu alguma me coisa lembre. que você gostava de fazer com teu avô? Não que eu me lembre, não só com ele, não. Não. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma avó que é muito marcante na minha vida. E ela fazia, assim, eu sabia que gostava, ela sabia que eu gostava muito de comer chuchu com camarão. Mas era um camarão pequenininho, chamado camarão de pedra. Ele é bem pequenininho. E ela morava na Ilha do Governador, e naquela época tinha muito desse camarão lá. Então, ela, quando sabia que eu ia lá, ela comprava aquele camarão, que era um camarão bem pequenininho, e fazia chuchu com camarão para mim. Ela adorava do meu tio, o filho dela. E se meu tio pegasse o chuchu com camarão antes de mim, ela dava um esporro do meu tio. Eu tinha que ser o primeiro a me servir para comer o chuchu de camarão. Então, toda vez que eu vou comer chuchu com camarão em qualquer lugar, eu me lembro da minha avó. Não tem nada assim, pode ser, eu acho que se um dia eu tiver com a Rainha Elizabeth, botar de chuchu com camarão na minha frente, eu vou lembrar da minha avó. Tem alguma coisa para você assim com o teu avô que você acha que você vai lembrar dele? Acho que não. Não. Acho que não. Acho que não teve nada individual entre eu e ele. Na tua relação com ele não teve nada assim, algo que seja próprio e apropriado dessa relação de vocês dois? Não, acho que não teve, não. Não que E eu você, lembre, não. Antônio? Tem alguma coisa na tua relação com João. o vô Hélio que seja tu e dele? Não, porque o que acontece é que sempre que a gente via ele era nesse contexto familiar. Porque ele sempre morou lá na Penha, que é bem longe daqui. Então, tipo, pra mim, acho que se for dizer uma coisa que sempre me faz lembrar ele, seria, tipo, esse negócio de subúrbio do Rio de Janeiro, assim. Sempre que a gente tá indo pra um lugar bem longe dentro da cidade e tal, eu lembro, tipo, de ir até a Penha, porque é uma coisa que sempre registra, assim, pelo menos na minha mente, que quando ele fala, a gente vai na Penha e tal, eu lembro, tipo, da distância de que é, assim. Mas eu acho que não tem nada, uma atividade em particular, porque a gente sempre conversava com ele nesse aspecto familiar, assim, era sempre, tipo, todo mundo no sofá, e ele e a vovó e tal, ou aqui no caso do Natal também era todo mundo na mesa junto, assim. A gente não tinha nada, tipo, ir no Construir uma cinema pipa com ou ir ele. no teatro. Não, a gente não tinha essa coisa mais dia a dia, assim. Tinha uma coisa assim, o fato da minha mãe ser doente impediu muito ele dele, sabe, agora eu vou lá ficar com meus netos, entendeu? Ele estava sempre preocupado em ficar cuidando da minha mãe e tal, entendeu? Então ele gostava de ter os netos na sua volta, de ter a casa povoada com os netos, não só eles, como os filhos dos meus irmãos e tudo, entendeu? Mas não tinha essa coisa de cultivar uma relação de, vamos ali eu e você, que eu vou te comprar um picolé só para você. Não tinha essa coisa. E ele tinha uma coisa também que incomodava muito a ele, é de um neto achar que ele dava preferência em relação ao outro. Então ele tentava uma Uniformidade. uma equidade ali que enfim, acabava dificultando de ter um vínculo direto e específico com cada um. Elinho, olha só, o meu melhor amigo, sem dúvida, foi meu pai. Agora, tem uma coisa, eu me lembro de muita coisa dele, mas tem uma coisa nele que eu me lembro que é uma coisa impressionante. O abraço dele. Eu tenho marcado nas minhas costas as duas mãos dele como se tivesse sido posta ali com um ferro em brasa, sabe? Às vezes eu acordo de noite sonhando com meu pai e com um calor no lugar onde ele, da mão dele. Né? É impressionante isso. Você tem alguma coisa no teu pai que você assim, você diga assim, é meu pai?
certamente não é um abraço, porque ele não tinha essa coisa física. Mas eu gostava de estar com ele, assim, eu gostava de estar com ele num sábado em que a gente estava junto para ir no mercado de Madureira, ou para ir no barbeiro, ou para ir na oficina, entendeu? Eu gostava ele me apresentar o mundo masculino dessa maneira, assim, coisa da oficina, ver como funciona um carro e tal, essa coisa do, quer jogar futebol, então beleza, você tem que aprender os fundamentos, tinha uma coisa assim, o ensinamento das coisas básicas e sempre de uma maneira carinhosa, porém sem pegar, não sei o quê, sem muito contato físico, assim, mas muito na conversa e tal. Mas ele tinha sempre a preocupação de passar um recado de que, olha, a vida é dura e a gente tem que se virar e tudo mais. Sim, mas assim, de novo, quando você tem alguma coisa assim que te faz lembrar do teu pai, assim, você andando na rua, ou você, um olhar, algo que é próprio do teu pai para você? Alguma marca? Cara, uma coisa típica... Para você? Para mim, uma coisa típica do meu pai, assim, que é uma coisa que eu trago muito, que é a coisa da ironia, de você fazer um comentário e ter sempre uma brincadeira a partir dali, entendeu? Sempre você está falando sério e dava uma quebrada, dava uma desconstruída naquela conversa, entendeu? E usando muitas expressões do tempo dele, expressões populares, entendeu? Eu gostava muito dessa coisa assim, gostava muito de saber como é que era a Penha quando ele era mais novo, entendeu? A festa da Penha e tal, sabe? Eu gostava muito de entender como é que era a vida antigamente, entendeu? Para mim, meu pai, ele me remetia muito a como era a vida antes, entendeu? Quando eu não era nascido ainda e tal, sabe? Como é que era isso, como é que ele via aquela coisa toda, sabe? Deixa eu ver se eu consigo entender um pouco e resumir um pouco do que você fala do teu pai, que você falou agora. Assim, a impressão que me dá é que o sentimento que ele te despertava muito era curiosidade. Era você querer saber quem é esse homem. Sim, sim. Sim, porque ele era uma figura muito, assim... Eu me lembro, uma coisa que me marcou foi um homem de 40 anos... Quando eu fiz 40 anos, eu ainda me considerava um garoto, entendeu? E quando eu me lembrava do meu pai com 40 anos, ele era um homem, um senhor, entendeu? Um senhor respeitável, de bigode, terno, não sei o quê, entendeu? Então, ele foi, durante muito tempo na minha vida, aquele homem, o homem de terno, o homem que chegava de terno de casa, entendeu? É o cara que saía arrumava a pasta dele, tinha aquela marmita que a minha avó fazia para ele levar para o trabalho. Então eram as coisas assim, essa relação de levar muito a sério o trabalho, entendeu? E é uma coisa assim que eu acabei levando muito a sério, o trabalho era outro, mas a seriedade se manteve, entendeu? Ele era uma figura assim, que ele tinha humor, ele era engraçado, não sei o que e tal, mas assim, você tinha que saber o que era. Na hora de levar as coisas a sério, tinha que levar as coisas a sério. E assim, também, partindo das coisas que eu escutei de você, a sensação que me dá é que teu pai foi meio o seu guia para esse mundo masculino, né? Para esse mundo ele que te ajudava você a ir percorrendo universos, te dava essa segurança de você poder ir para a oficina do carro, para ir em lugares que você desconhecia, mas você estava com teu pai e estava tudo certo. Isso mesmo. Agora, por exemplo, a relação com o sexo feminino, por exemplo, ele não teve menor interferência. Sim, mas assim,
o guia do mundo masculino com certeza foi teu pai. Certamente, entendeu? De poder te falar Tinha coisas assim. o que era ser um homem que sustenta, O homem sustenta, o homem tem que saber da responsabilidade, tem que o saber homem... o itinerário dos ônibus, entendeu? Então o Tem guia que Rex tem que saber- entender, tem que saber ler o guia Rex. Tem que saber entender como transita nessa sociedade. Exatamente. Até para poder e uma das proteger a coisas, família fundamentais para transitar na sociedade é antes de sair de casa, tem que ter no bolso lenço, dinheiro e documento. Ah, é? Tinha esse? Lenço, dinheiro e bolso, documento. Sem lenço, isso você dinheiro. não sai de casa. Ah, e você Entendeu? segue isso? Você quando sai de casa... Não uso mais lenço. Sim, mas o dinheiro e o documento, sim. Hoje em dia, Dinheiro e documento. Até o documento tem falado com eles. sempre falou. Eu falo comigo com eles, também. sempre falei com eles, entendeu? Porque assim, porque a verdade é o seguinte, cara, um preto no Rio de Janeiro não pode estar sem documento, compadre, senão você pode se ferrar, entendeu? Você vira, esse anonimato no Rio de Janeiro é muito perigoso. É muito perigoso. Agora, só fazendo uma pequena observação, assim, que ele falou que meu pai não teve a menor interferência com a relação com o sexo feminino, eu discordo. Assim, Teu avô não teve? Meu avô não teve relação, não. Discordo veementemente. Ele não teve essa relação de como se aproximar da garotinha X, isso aí talvez não. Mas agora, como tratar uma mulher amada, Isso é verdade. isso, Você tem toda a razão. isso você não pode, porque você pode pensar nele de todas as formas. A forma, a cordialidade, o companheirismo que ele teve com a esposa, a nossa avó, isso assim, é indiscutível para qualquer pessoa que passe do lado dele, sabe do que se trata. É curioso. E isso você leva para sua vida, eu levo para minha, porque são coisas que viram Referência. uma Uma diferença. marca para você do teu avô, Sim. essa forma. A forma elegante de tratar uma pessoa, de ser educado, de saber se portar. Isso são coisas que, assim, pode não parecer para você, ou se parece, é muito indireto, mas todos os meus amigos, todas as minhas professoras, independente de toda essa minha forma que foi, digamos assim, fora assim, da tangente, assim, a minha educação que não era tradicional, certinho, que tirava notas boas, nunca teve um comentário falando que eu era mal educado ou que eu tratava mal as pessoas. Eu sempre fui uma pessoa que sempre tentou ser o mais educado possível. Eu sempre fui muito respeitável assim, com mulheres e amigos. Eu tenho esses fundamentos. Você atribui isso ao teu avô? Isso com certeza. Porque porque se você vê uma pessoa que ficou junto da minha avó por mais de quantos anos? Mais de Cara, ia fazer 60 anos. 60 anos. Desses 60 anos, pelo menos, digamos, 30 não, pelo menos 50 anos foram anos difíceis. Onde qualquer pessoa, Poderia ter saído fora. ainda mais numa sociedade Saída fora. antiga que vê, tipo, mulher como uma coisa, vê uma sociedade mais patriarcal, eu imagino que uma pessoa antigamente teria se livrado da esposa de uma forma muito mais fácil. Com o apoio do dos que- amigos. Exato. E com certeza alguns amigos devem ter falado, pode deixar de lado, pô, tá te dando muito trabalho. Eu tenho certeza que ele mudou, assim, ele tinha uma cabeça, ele tinha os seus assim, Princípios. os seus princípios muito fundamentais e muito dentro dele, assim. São coisas que... Então, Foi uma coisa que você está falando é que teu avô é uma pessoa muito afetiva, né? Sim, com certeza. Ele fala dessa forma, mas assim, porque eram tempos diferentes. Eu vi ele falando, mas eu consigo imaginar que o pai dele deve ser mais fechado ainda, e o tataravô mais ainda, e assim vai. É normal, acho que é um update Mas que você assim, dá. para assim, digamos você, assim. o que você percebe do teu avô é uma pessoa muito afetiva 100%. e muito ética, né? Sim, com certeza. Uma pessoa direita, assim. E a coisa do o caráter, né? Isso era uma coisa que ele Um homem de palavra, que você É. sempre falou que o homem tem uma palavra e que, independente do que for, a palavra do homem não volta atrás. Isso Você é não... muito parecido contigo, né, Lívio? Você 100%, sempre foi uma é. pessoa assim, né? É. Você vê essa tua torcida insana pelo Botafogo, é bem isso, né? Tem gente que tem isso pelo Fluminense, mas eu prefiro ter pelo Botafogo. Ah, sim. Mas eu acho que tem a coisa assim, essa história do caráter que o Kim levantou aí,
e a delicadeza com que ele tratava não só a mulher, mas os amigos, os homens, as pessoas, sabe? Assim, eu nunca vi em toda a minha vida o meu pai numa discussão, exaltado numa discussão, né? Entendeu? Ou falando mal de alguém pelas costas, nunca teve isso, entendeu? Se ele achava alguma coisa, foi com ele, entendeu? Assim, era sempre uma relação sempre boa, positiva, né? Ele era sempre positivo em relação a essa coisa, entendeu? Cara, a gente nunca brigou, eu nunca vi ele brigando, eu nunca briguei, meus filhos nunca brigaram com ninguém, então quer dizer, isso é uma coisa que tá aí, né? Sabe, uma coisa de essa relação assim, e a preocupação com os familiares mais carentes, entendeu? Em como, porra, o que fazer, como arrumar um emprego, como dar uma força para a figura, entendeu? Que está num sufoco, entendeu? Porra, era uma coisa que era uma constante nele, a preocupação de sair daqui, ir para Campos, Dores de Macabu, onde era a família da minha avó materna. Ele ia lá e para batalhar para alguma coisa melhor para os seus parentes, pessoas amigas e tudo mais, era uma coisa, entendeu? Emprestar o carro, o cara ia, porra, o cara precisava do carro na época, só que emprestar o carro para o sujeito fazer uma viagem para ir para Minas, entendeu? E aí no fim a troca que o cara tinha um amigo dele que tinha um bar no Jacaré. Um amigo dele tinha um bar no Jacaré, e esse cara pediu o carro do meu pai emprestado. Em troca, o que eu me lembro mesmo era um bife à milanesa que o cara fazia maravilhoso. Já comeu bife à milanesa no boteco do seu Eugênio. Então, quer dizer, essa coisa do caráter, não sei o que, de não esquecer. E eu separei da mãe do Kim. Ele manteve o vínculo, entendeu? Telefonava no aniversário, ligava para Bel, falava parabéns, tal. Natal, falava com ela. Aniversário do Duca, o seu avô, falava com os avós dele, entendeu? Então, quer dizer, e tinha o cuidado de ver assim, poxa, espero que isso não incomode a Ana, minha atual mulher, entendeu? Então ele tinha a preocupação de a delicadeza de fazer essas coisas de uma forma discreta para que manter a relação direta com aquela pessoa, sem que o resto precisasse ficar sabendo de que, porra, olha, mas velho, não, era uma relação que ele estabelecia com ela, com a tua mãe, né? Com certeza. E certamente a tua mãe tem essa visão dele, assim, uma coisa muito... Então, exatamente. Então, esse tipo de delicadeza é uma coisa que passou para mim e que eu tento passar para eles e que, né? Porque não precisa, diferente do que ele falou muitas vezes, de passar boas notas, de bom emprego, de correr atrás, sabe? Que, apesar de eu não concordar muito com isso, porque acho que o mais importante na minha criação não foram os esporros, foi a presença dele na minha vida, e a presença não só na minha vida, mas na vida dos meus amigos, porque ele sempre fez questão de, chama os amigos para ir para Angra, chama uma galera, vai 10 amigos, aí passa um mês em Angra só com meus amigos, aí vai para sei lá onde, leva os amigos. Eu, quando voltei aqui para morar no Rio, ele levou um amigo meu para Disney que eu tinha conhecido há alguns meses e eu já considerava, hoje em dia é um dos meus melhores amigos, mas enfim, na época não era todo esse amigo, e me levou para Disney comigo porque eu me importava e ele se importava de eu estar me importando. Então, assim, eu acho que essa tranquilidade que ele passava de saber que independente do que aconteça, independente do esporro, ele vai estar ali presente pra gente, ele vai estar ali suportando o que você bem decidir, porque, assim, hoje em dia eu faço direito, mas eu já fiz cinema, e eu tenho certeza que se eu decidisse fazer o que for, ele iria me apoiar. A única coisa que ele fala independente do que você for fazer, faz, mas faz com vontade e faz querendo de verdade, assim, não faça
ele não quer que a gente perca tempo, porque tá certo, eu imagino que não é só do pai, mas é do irmão, do amigo, é do companheiro que não quer te fazer atrasar na vida, não quer... Então, assim, esse esporro não é um esporro, é só ele tentando trilhar um caminho, assim, que na verdade ele é trilhado com o conforto que a gente tem de ter essa liberdade que a gente sempre teve e que, assim, que mesmo aqui em casa, quando eu já estava mais crescido, saí de casa com uns 23 anos, 23, né? 23 anos, hoje em dia tem 25, 2 anos já. Mas aí, assim, eu saí de casa porque, assim, já estava virando um homem, um macho alfa. Eu estava querendo ser o macho alfa da minha vida, imagino que ele também estava querendo ser o macho alfa da vida dele. E 2 machos alfas no mesmo teto, obviamente, vão ter conflitos. Então, assim, acho que é uma coisa natural que aconteceu. Mas o que é o fator, assim, que em evidência em todas essas histórias é o carinho e a presença, principalmente. Porque eu vejo muito pai que não tá nem aí se o filho vai fazer aquilo, dá dinheiro, dá o que for, mas o mais importante é só essa parte de estar presente e... É verdade. Na verdade que você tem muita situação assim que o cara acha que, porra, não, o cara dá um carro pro filho como se o carro representasse o afeto. E na verdade o que o filho quer, porra, é um pai ali, e aí, como é que você tá, não sei o quê, como é que tá a tua vida, não sei o quê. Enfim, isso é uma coisa que eu tento estar com eles, assim como nisso meu pai estava muito presente, meu pai estava ali e tal. E ele... Você mudou a forma de estar presente, mas não de reconhecer a importância da presença. Seu pai se fazia presente na tua vida, de uma outra tentando forma, te orientar, exatamente, assim, de uma outra forma. O que você chama mais de esporro e tal. Qual era a tua prioridade? Naquele momento era conquistar uma condição financeira, um lugar social, uma tranquilidade, que te permitisse mais ter uma liberdade que você não tinha lá. E, por outro lado, à medida que você, de alguma maneira, conquistou esse lugar, ele pode assegurar para os teus filhos de alguma coisa. E aí, quando chegou nesse momento, chegou um momento... Você diria aí que você está tentando dar para os teus filhos o que seria o a mais da tua vida? Ou seja, assim que eu estou querendo dizer é o seguinte, você é uma pessoa que conquistou um lugar social, que é um lugar social que te é confortável. Sim. Né? E aí a sensação que tem é que agora você efetivamente cada vez mais prioriza essas relações de amizade, de afeto, que sempre foi uma coisa muito presente na tua vida. Sim. Mas hoje em dia podem ser uma prioridade grande na tua vida. Né? Então, você diria que você está tentando oferecer para o teu filho esse lugar que eles possam construir livremente os seus afetos, seus quereres, a sua vida? Eu acho que sim, eu acho que é isso assim que eu tento passar para eles e tento apoiá-los a qualquer desejo que eles tenham, assim, sabe? Eu falo, porra, estamos juntos aí. O João teve um momento que ele era garoto, que ele começou a se interessar por observação de pássaros, aquilo tinha uma rotina, de acordar por 5 horas da manhã para ver o passarinho na Flórida da Tijuca. Eu falei, bicho, você quer, a gente vai, entendeu? Eu tava aqui em casa, cara, pensando no jogo do Botafogo Fluminense, o Antônio falou assim, você vai ao jogo? Não estava nem pensando nisso. Eu falei assim, ele quer ir ao jogo. Eu, claro, vamos, chama seus amigos aí, nós vamos ao jogo, amanhã nós vamos ao jogo. Pode deixar, estou indo comprar os ingressos. Então tipo assim, para eles sentirem que, se isso é importante para eles, o que é importante para eles é importante para mim, entendeu? E eu achei curioso, assim, que quando na relação com meu pai, que ele sempre foi uma pessoa formal, pessoa séria, isso aqui e tal. Então, quando eu comecei a conseguir ter uma compreensão e uma autonomia de pensamento, eu tinha meu próprio espaço para ser o meu macho alfa. Quando eu voltei a casa, eu voltei no sentido de restabelecer uma relação com ele e também de entender as preocupações que ele tinha, porque assim, realmente eu fiz coisas que depois eu fiz assim, realmente é uma coisa muito preocupante você sair para fazer uma viagem para o Nordeste de carona de caminhão, não avisa para ninguém onde você está em qualquer lugar do Brasil, não tem Waze, não tem
O WhatsApp não tem coisa nenhuma. Então, poderia morrer como um indigente no interior do Recife, entende? É claro que isso preocupava, era essa a preocupação. E depois, sendo pai, você entende a preocupação. Então, eu tive a felicidade de poder falar para ele, pô, pai, desculpa, foi mal, porra, fiz muita merda, entendeu? E eu entendi perfeitamente as suas preocupações, agora eu entendo suas preocupações, e ainda bem que eu tive essa oportunidade de falar para você, obrigado e desculpa, entendeu? Foi uma coisa muito boa, assim, a gente teve um período sofrido recente, foi justamente a passagem do meu pai, mas ao mesmo tempo que foi um período sofrido, foi um período muito legal, porque a gente pôde se aproximar muito. E ele até falou pra gente assim, ele falou pra mim, poxa, eu nunca fui muito de abraçar não, mas agora eu tô sentindo uma necessidade de abraçar, de pegar e de estar perto, sabe, e tal, e quando quando chegava a bisneta dele, daí ele fala, poxa, quando chegou a bisneta, minha vontade era ficar abraçando o tempo todo ela, mas ela, coitada, ela ia ficar assustada, ia ficar abraçando o tempo todo. Então, quer dizer, teve essa chance, aí ele ficou hospitalizado durante um período que a gente tinha que fazer um revezamento de acompanhamento. E aí todos os netos mais velhos participaram do revezamento e a gente não precisou cobrar isso dos netos. Eles queriam ter esse momento, entendeu? De ter aquele momento, de ter um momento de que o avô ia deitar no colo, precisava do colo do neto, entendeu? Inverter a situação. E eu acho que ele construiu isso. E a gente poder também se dar conta e falar assim, pai, olha só, olha o que você construiu, olha a família que você fez, olha o afeto que você espalhou, que hoje está se voltando para você. Então, assim, vamos assim, o momento é difícil, sei que e tal, mas vamos pensar na coisa boa, vamos pensar no lado positivo dessa história toda, vamos pensar que, pô, caramba, olha só, como é que o desenlace dessa história toda, como é que está se dando, entendeu? As pessoas a fim de estar aqui, entendeu? Você pergunta aí no hospital qual é o quarto mais visitado, entendeu? Quantos quartos era aquele de passado? Não tinha ninguém. E o dele lá às vezes tinha gente saindo pelo ladrão, sabe? E isso era por um resultado do que ele construiu, né? Eu posso te contar uma coisa, minha mãe ficou doente para falecer 4 meses internada na UTI. Para minha irmã visitá-la, eu tive que entrar na justiça. Que isso. Isso é, pelo menos assim, a gente... E foi engraçado assim que essa história toda, esse processo todo, nós somos 5 irmãos e a gente tem vidas bem diferentes. Eu moro aqui, tem 3 irmãos, tem 2 irmãos que moravam perto, tem um irmão que morava com meu pai, 2 que moravam próximo e um outro que era militar. Vocês são só morava... homens também, né? Não, tem uma mulher. Ah, você tem uma irmã? Tinha uma irmã, tem uma irmã. Eu achei que você era só... Somos 5, tem uma menina e 4 homens. Ela até reclama, fala assim, poxa, vocês são machistas, vocês não deixam nem eu falar quando a gente está discutindo aquela discussão, então vocês me atropelam, vocês não ouvem a minha opinião. A gente falou, realmente, vamos prestar atenção no que a Denise está falando. Agora, Não é ela fala, aí. Exatamente. E foi curioso, cara, que a gente conseguiu estabelecer um consenso, mesmo tendo experiências diferentes, vivências diferentes e tal, a gente conseguia se juntar e pensar como conduzir aquela história do meu pai, como conduzir a história da minha mãe, que, enfim, segue doente e que a gente precisa acolher e tal, e como fazer isso, preservando as individualidades. Então, quer dizer, naquela hora de discutir o que a gente vai fazer e tal, cada um vai contribuir com o que pode. Tem gente que tem o tempo, tem gente que tem o dinheiro, tem gente que tem o conhecimento médico, no caso um dos filhos é médico, enfim, mas cada um trazia a sua contribuição e ninguém cobrava que o outro, mas você não está dando, você não. Falava assim, bicho, isso é o que você pode dar, isso é o que você pode, maravilhoso, estamos somando
e chegando lá. Eu acho que isso foi uma lição ótima para os nossos filhos, entendeu? Eles viram, entendeu? Como é que a gente tratou, eles viram como a gente tratou nosso pai, entendeu? E, enfim, fica a dica. Vem cá, vocês três pensam em ser pais? Claro. Eu penso. Claro. Porque, Claro. claro que... Porque eu tenho que deixar meu legado aqui, né? Não basta. Mas você acha que o filho é o Eu legado? quero compartilhar, eu quero ter o prazer de ter essa vivência pra mim. Eu tenho curiosidade de como seria. E eu acho que é importante você. Eu acho que é um legado também. E não sei, é uma coisa curiosa, porque ele cresce, é uma obrigação, aí de repente ele vira um chato, que é um adolescente, aí depois vira um amigo. É uma coisa super curiosa que eu acho que eu preciso passar por esse processo pelo menos uma vez na minha vida, e acredito que seja importante. Até para você amadurecer também, porque certas coisas eu acho que só se amadurece tendo um filho ou até mais, não sei. Você, toda vez que você fala dessa coisa do pai, tá, não sei se você percebe, teus olhos ficam lacrimejando. É fácil? Você consegue perceber isso? Eu não percebo muito, mas assim, tem alguns assuntos aqui durante a conversa que eu percebi que sobe uma coisa diferente. E é gostosa essa coisa? Claro, É? claro, É uma emoção gostosa. claro. São Essa boas coisa, quando você lembranças. pensa em ser pai e tal, é gostoso para você? Sim, com certeza. É emocionante, eu diria. É emocionante? Uhum. E você, Antônio? Eu penso assim, eu não tenho noção ainda de como são as coisas direito, mas eu penso, inclusive eu gostaria de ter exatamente o que aconteceu com a gente, um filho bem mais velho e 2. Tipo, eu gostaria de ter 3 filhos, assim, um bem mais velho e 2. Mais ou menos a mesma idade. Você acha legal isso? É o ideal. Um de cobaia? É um pouco isso assim? Não. Obrigado. Não isso. Não de cobaia, mas... Mas o mais velho de referência. Eu, na verdade, eu sou o mais velho dos 5, né? Você é o mais velho? Eu sou mais velho. Eu sou mais velho. Mas eu queria ter tido um irmão mais velho, assim, sabe? Que é Sei. como referência lá. Acho que todo O mundo cara na tem frente, essa o cara ideia. que vai abrindo as portas. Entendeu? Faça o que você fez. Exatamente. Acho que Eu queria ter um irmão mais novo também. você queria ter um irmão mais novo, né? Até para poder deixar de ser o caçula, né, cara? Né? Poder ter alguém para você falar, porra, cala a boca. Né? Em vez de ser, chega na tua vez, você tem alguém para falar, porra, cala a boca. E você, Ele João, levou você azar gostaria que de ser até o- pai? Sim, também. Eu não diria que eu penso nisso ativamente assim, como eu diria o Kim, até porque o Kim já tá morando sozinho, já tá namorando e tal. Eu não tenho essa coisa diária assim de imaginar como é que seria, mas eu acho que é uma coisa que eu desejo assim pro futuro, mas não é uma coisa que eu reflita a respeito tanto, eu diria. Vocês já leram o livro do teu pai alguma vez? Eu li Já leu aqui? faz um bom tempo, se não me engano, que eu li. Eu não lembrava nem que ele era de 2002, né? Eu achava que ele era mais recente do que isso, inclusive. Me lembro. Mas faz bastante tempo que tipo, eu tenho contato. Porque eu lembro de alguma época que a gente tava falando, tinha alguma coisa relacionada com esse livro. Eu lembro que tinha alguma, eu não sei, alguma coisa talvez pra TV e tal, que eu achava que o livro, eu achava que tinha alguma coisa a ver com Pai desse que o livro tinha vindo daquela. Exatamente. Precisa da série. Vamos lá, uma brincadeira. Vocês têm, para encerrar, né? Vamos supor que cada um de vocês fosse escrever o prefácio do livro, desse livro dele. Como é que ia ser o prefácio que vocês iam escrever? Eu ia zoar ele. Tá bom, então sou. Escrever. Diga lá. Acho que escrever, eu pelo menos, como eu escrevi sabendo que é um livro de comédia e tal, eu acho que, me vendo assim, eu escrevi uma coisa, tipo, irônica, falando que ele não é uma boa, tipo, referência pra escrever um livro sobre pais, assim. Acho que eu faria uma piada com esse tipo de coisa, tipo, para as pessoas não levarem esse livro a sério, assim. Eu acho que é o meu estilo, assim, de escrever alguma coisa. Não é esse pai tão bom assim, Sim, exatamente. tá se vendendo aí. Essa mínima ideia.
então vai ser difícil. Então, deixa ele falar primeiro, cara. Você é a referência do irmão mais velho. Vai lá. Você não quer deixar de ser caçula? Deixa lá. Vai lá. Deixa o Kim de caçula agora. Nossa, isso é difícil, eu não sei escrever. Nossa. Chegou mais um. Já visto que é um livro de humor, eu acho que eu escreveria mais ou menos. Não, agora esquece que é um livro de humor. Um livro escrito pelo teu pai sobre paternidade. Então não sei o que escreveria. Cara, é um prefácio. Você vai apresentar o livro, olha lá. Vai chegar alguém desconhecido na Alemanha que vai pegar esse livro, vai folhear e vai ler o prefácio. Então, mas se o livro fosse de humor, eu acho que eu escreveria mais ou menos a mesma coisa que o João, zoando. Sim, não, mas é um livro de paternidade. Teu pai escreveu sobre um livro de paternidade. Aí você tem que escrever um prefácio apresentando o livro. Não sei o que escreveria. Não? Não. Assim, não tem nenhuma dica para dar, assim. Eu escrevendo um livro que ele Não, escreveu de assim, paternidade. prefácio. Não, Sim, você eu escreveu escrevendo prefácio desse livro aqui. Isso. Desse- Então vamos lá. Não, então não é você que vai escrever. Eu vou escrever o prefácio desse livro. E aí me aconselha como é que eu faria esse prefácio para O ser que uma você coisa tinha a dizer sobre coerente. mim? Coerente. Na verdade, Tem assim, que adicionar isso aqui. Vai lá, me aconselha, dá um conselho para mim para não fazer uma coisa fora de compasso. Para fazer alguma coisa minimamente coerente. Nossa, pergunta difícil, eu não sei. Não? E você, Kim? Ele fala, bom, eu sou só o filho, eu não sou o pai, eu não sei ser pai, eu tô aprendendo a ser filho ainda. Não sei o que eu falaria. Não, como é que você vai apresentar um livro escrito pelo teu pai sobre paternidade para uma pessoa totalmente desconhecida? Totalmente. Um alemão, um japonês, vai lá, um japonês, nunca viu teu pai, não sabe quem é, vai pegar um livro na livraria, vai abrir a porra do livro e vai decidir se compra ou não, pelo que você vai dizer. Compro, pra pagar minha faculdade. Tô brincando, cara, eu não sei, é porque eu não sei como eu introduziria isso, porque o livro porque eu vejo como um guia pros pais inexperientes, assim. Eu ia pedir uma parte, provavelmente, dos royalties por ter ajudado os ensinamentos, dado os ensinamentos. Na verdade, quem tinha que escrever sou eu, né? Porque eu que passei, eu que ensinei ele a ser o pai que ele foi na primeira, nesse livro. Mas, basicamente, por aí, não sei o que eu escreveria. É uma coisa difícil, assim, mesmo. É difícil. E você, Elinho, que conselho você dá para os teus filhos para eles serem pais? Para eles serem pais? Primeiro, lê o meu livro. Compra uma edição também que dá uma ajuda. Mas eu acho assim que eles serem pais. Por que você acha que eles seriam pais? Para quê? Acho que ele não chegou nessa fase da paternidade ainda. Ele não consegue imaginar a gente vai ser sempre a criança para ele. Então, assim, até o momento que eu chegar com a surpresa. Você fala, o que eu vou falar para ele? Eu fico pensando deles, eu sempre acabo pensando deles como filhos, assim, sabe? Sim, mas e aí? O tipo de conceito. Suponha você que o Kim chegasse para você e falasse, porra, pai, casei e tal, mas não sei se sou pai ou não. O que eu faço? O que você acha? Sou pai ou não? Serei pai ou não serei pai? Engravido minha mulher ou não engravido minha mulher? Ou o Antônio, ou o João, qualquer um deles. Primeiro assim, eu acho que tem que. Eu seria meio pragmático de ver se eles têm condição de sustentar um filho. Acho que, sinceramente, não tenho esse romantismo de você. O filho a qualquer momento é uma boa, não. Acho que um filho num mau momento, vindo numa hora errada, atrapalha muito a vida, entendeu? Acho que, assim, tive filho aos 33 anos, se eu tivesse filho aos 25 anos, eu acho que a minha história seria outra.
não aconselho ter filho jovem mesmo, sabe? Não aconselho mesmo. Acho que você tem que ter uma maturidade, uma estabilidade, uma tranquilidade para você poder tratar do afeto, entendeu? E para você poder passar como você vai se relacionar com o mundo, como você vai ensinar o seu filho a se relacionar com o mundo, se relacionar com o universo feminino, entendeu? É uma preocupação minha, porque, enfim, tenho 4 irmãos, uma mulher, irmã, e depois tive 3 filhos irmãos, enfim, uma vida muito masculina. Então, é uma preocupação em como lidar com a mulher, com respeito, com consideração, entendeu? E explicar para eles que lidar com mulher não é exatamente como acontece nos X-vídeos. E lidar com filho. Hã? E lidar com filho. Lidar com filho. Lidar com filho tem uma coisa de carinho, de afeto. Tá na hora de dormir. Carinho, afeto. Tem a ver. Lidar com filho tem a ver com carinho, tem a ver com afeto, mas tem a ver com uma mensagem também da sobrevivência, da existência, de tudo aquilo que meu pai falava, das preocupações que meu pai tinha em relação à minha vida, que não foi exatamente como ele imaginou, não foi assim. Ele tinha um norte que eu achei interessante, porém as orientações ali que ele tinha eram muito, muito rigorosas, que talvez não desse onde ele queria, entendeu? Então acho assim, acho que você tem que ter carinho, ter afeto, falar com o menino para ele, com a criança, para que ela consiga ter a sua independência, a sua autonomia, a sua maneira de pensar a vida, cada um tem uma vida própria, e que a pessoa tenha capacidade de trilhar esse caminho por conta própria, entendeu? Então, o máximo possível se tornar independente do seu pai, entendeu? Sabe? E voltar, você ter uma independência do seu pai, ao mesmo tempo que manter um carinho, manter o afeto com aquela relação. Eu acho que seria por aí, entendeu? Vocês querem falar mais alguma coisa? Tem alguma coisa que vocês não falaram, querem falar? Não, acho que eu não quero falar nada. Tá bom, né? Tá bom. Você quer falar alguma Eu coisa? não quero nada não, mas eu quero que ele contasse o penseiro. Enfim, eu só tenho uma palavra, que é o amor. Acho que é a palavra final assim dessa história toda. Até agradeço a você por proporcionar esse momento aqui, que a gente nunca conversou tanto tempo a sério sobre uma coisa, né? É verdade. Né? É verdade. Entendeu? E às vezes é tão óbvio, direto, que a gente não conversa. Mas eu E aquela coisa assim que eu falava assim, que foi curioso, que a gente falava, você sabe, meu pai sabe que meu pai sabia que eu amava ele e tal, mas assim, teve um momento que eu percebi que era muito importante falar, eu te amo, entendeu? Ele gostou muito de ouvir eu falar que eu amava ele, entendeu? E que foi uma coisa que, na verdade, ele veio daquela formação de que o homem não chora, sabe? O homem, o sentimento, o homem expor o seu sentimento era mais uma demonstração de fraqueza do que de caráter, de força, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente reverteu, e não digo nem por mérito, eu acho que mais pela conjuntura, pela vida mesmo. A vida hoje é outra, né? O momento é outro, então a gente tem uma relação mais próxima. Não digo que necessariamente porque eu penso isso, mas porque assim, fui favorecido pelas circunstâncias para ter esse tipo de raciocínio. E hoje eu tenho aqui, o Quinho até queria fazer essa entrevista na casa do Quinho, tipo assim, sabe, olha onde é que a gente chegou. Mas a gente achou mais como uma coisa que tinha a ver comigo, a ver com meu pai, isso aqui, a gente achou melhor ficar aqui, entendeu?
Então, assim, essa situação de estar com meus filhos é a situação mais confortável do mundo para mim. Entendeu? E eu espero que seja com eles, com os filhos deles também. Legal. Então, olha só, esse certamente não vai ser o último papo da gente. Em algum outro dia, mas pelo visto, que aí com esse material a gente vai levantar, vai estudar e no passo seguinte, mas aí vamos marcar um dia de tarde, que aí não tem preocupação, um sábado de tarde, comprar uma boa cerveja, a gente pega uns tópicos desses. Beleza. Falou? Beleza. Tranquilo. Tá bom. Obrigadão.